11, que tem um título: Como alcançar a autoridade. Como alcançar a autoridade. Teremos acá um versículo chave que está em Santiago, capítulo número 4, versículo número 7. Glória a Deus. Vamos ler, que diz assim esse versículo: Someteos, pues, a Dios, resisti al diabo e huirá de vosotros. Vamos juntos, hermanos, dizer: Someteos, pues, a Dios, resisti al diablo y huirá de vosotros. Glória a Deus. Coisa buena. Porque todas as palavras do mundo, em maior ou menor grado, desarrollam a prática de la obediencia. En lo que respecta a la iglesia, igualmente todos los creyentes procuran de alguna manera obedecer a Dios y a las autoridades. ¿Por qué entonces Satanás ha prevalecido despojando a la mayor parte de los creyentes de su autoridade? Ele está uma pergunta que o autor está haciendo, que vai ser agora desarrollada agora nesta lição. Por que tantos creyentes não têm mais autoridade? São creyentes, estão na igreja, amém? Estão nos cultos, estão participando, são membros, vários 40 dízimos, mas mesmo assim não têm autoridade. Iremos aprender hoje, amém? Em esta lição abordaremos este tema, verificando os fundamentos da subordinação e sua relação com a investidura de autoridade. Amém? Iremos então abordar isso hoje. Primeiro ponto, então, irmãos, vamos abordar acá subordinação ou sujeição. Subordinação ou sujeição? O autor aqui, vamos ler um pouquinho acá, diz assim: seria a subordinação sempre sinônimo de sujeição? Uma pergunta que o autor vai responder para nós outros hoje. Se seria a subordinação sempre sinônimo? O que quer dizer sinônimo? O que quer dizer sinônimo? É algo diferente? Algo diferente? Mesmo significado. O mesmo é algo igual, isso mesmo significado. Isso mesmo que eu disse. Então acá está dizendo, não? Seria sempre sinônimo de sujeição? E ele vai dizer acá já vai dizer imediatamente, respondendo que não. Subordinação é simplesmente colocar-se baixo das ordens de um chefe. Os ímpios sabem, e às vezes muito bem, fazer isso. E aqui ele vai continuar dizendo acá: sin embargo, de toda a subordinação implica a sujeição bíblica, que nos garantiza a autoridade espiritual. Observemos os fundamentos que generam a subordinação e qual deles representam a sujeição generadora de autoridade espiritual. Existem ao menos cinco fundamentos que generam a subordinação e quais deles representam a sujeição generadora de autoridade espiritual. Acabo lendo a íntegra, depois vamos meditar algumas coisas. Em relação a esses níveis de subordinação, não há necessidade alguma de ação do Espírito Santo, pois é uma subordinação de homem e para o homem. Amém? Está abordando acá, então, os demais, sin embargo, em conjunto, generam autoridade espiritual, pois caracterizam a sujeição exigida por Deus para que seja conferida a investidura de autoridade legada. Para que se alcance esses fundamentos generadores de sujeição, se hace necessária a ação do Espírito Santo, pois não é própria do homem. Acá, então, ele está diferenciando, não? Que subordinação e sujeição, que algumas pessoas conseguem se subordinar às pessoas, não? Que até os impíos conseguem isso. A um chefe, né, consegue se submeter. Mas que esse tipo de submissão não dá autoridade espiritual. Amém? Ponto número 2. Fundamentos humanos de subordinação. Acá ele vai falar sobre fundamentos humanos de subordinação. Primeiro ponto é dominação ou imposição. Acá temos um versículo, né, que ele diz em Lucas 22, 25, 26.
que ele diz que os reis de las naciones têm senhoria de ellas, e os que sobre ellas têm autoridade são chamados. Que palavra é essa aqui? Não são chamados? Bienhechores. Bienhechores. O que quer dizer isso? Que hacen bien las cosas. Ah? Que hacen bien las cosas. Que é o quê? Que hacen bien las cosas. Que hacen bien as coisas. Mas não assim vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el mais jovem, e ele que dirige como ele que serve. Então ele vai abordar então a dominação ou imposição, que basicamente é a subordinação que as pessoas têm. Por exemplo, irmãos, acá vamos começar agora a meditar um pouquinho. A dominação ou imposição são coisas que são impostas para nós outros. Como ele diz acá, o autor, tem que pagar imposto? Sim ou não? Sim. Tem que pagar imposto. E é mais que ele bota acá. Ele disse que tem que pagar imposto, porque se não pagar o imposto, acontece o quê? Tem que pagar o quê? Uma multa. Então, isso é uma subordinação por imposição. Se não pagar, se não quitar, recebe uma multa. Então, isso tem que ser. Amém? O que mais que ele bota de exemplo acá também? Ele diz acá sobre conduzir dentro da velocidade permitida. Teremos opção, teremos que conduzir sobre a velocidade permitida. Se não conduzirmos, acontece o quê? O que acontece? Multa. Então isso é uma imposição. Então nós outros nos sujeitamos a isso, irmãos, porque é uma subordinação que é imposta para nós outros. Não temos escolha. Amém? Mas é de homem para homem. Pero isso não nos dá autoridade espiritual. Não dá. Muito grande espiritual. Certo? Glória a Deus. Vamos para outra página, número 40. Vamos adelante. Aqui ele vai dizer então que essa obediência não genera autoridade espiritual, pois nos é vendida do sentimento de sujeição exigida por Deus, para a investidura de autoridade espiritual. E Jesus vai advertir, não? Como já lemos acá, mas não assim a vosotros, sino ser o maior entre vosotros como ele mais jovem. Ele que dirige como ele que serve. Agora cá é muito importante esse ponto. Vamos começar agora. Aqui o autor põe assim: em la igreja não é o líder quem se tem que imponer. A dizer que não é o líder que tem que se imponer em questão de autoridade. Compreende? Não é o líder que vai ter que se imponer para que as pessoas possam fazer alguma coisa, porque ele está se impondo, porque ele está, vamos dizer assim, mandando. Amém, irmãos? Ou seja, é como dissesse assim, é líder. Vocês têm que reconhecer, vocês têm que me obedecer, porque eu tenho autoridade espiritual. Então não é isso. Não tem que ser desta forma. Quando o líder tem que se impor desta forma, porque que sinal que mostra para nós outros? Justamente o contrário, sim. Demonstra o que, irmãos? Que não tem o quê? Autoridade espiritual. Certo? Então aqui ele põe assim: em la igreja não é o líder que se tem que imponer. Tem uma cuma aqui agora. Sino que somos os liderados quienes que têm que sujeitar. É interessante? Depois eu por que isso, como funciona isso. Interessante isso. É a sujeição espontânea, la que tem valor em el mundo espiritual. Ou seja, eu vou me submeter espontaneamente. É isso que está certo? Eu não tenho que ser invitado. Eu não tenho que ser invitado a obedecer. Eu vou fazer isso espontaneamente. Certo? Vou despacito para não avançar nos pontos. Então, é a sujeição espontânea la que tem valor em el mundo espiritual. Seguindo, a subordinação por imposição hasta poder trazer ordem e harmonia à organização. Quer dizer aqui que a pessoa pode dar ordens, pode até organizar algumas coisas, pode até as coisas se quedarem e ficar buenas por algum tempo, não? É o que está dizendo acá. Amém? Pero não traz autoridade espiritual ao organismo que é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja não deve ser
uma mera organização humana, sino um organismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ou seja, tem que ser de livre, espontânea vontade que eu obedeço. Amém? Que eu faço as coisas para o Senhor Jesus e que eu me quedo a obedecer a autoridade que está sobre meu líder. Certo? Espontâneo. Eu não tenho que ser invitado. Eu não tenho que receber uma ordem para ser isso. Sim? E que, como diz acá o pastor Humberto, que a ordem pode até funcionar para colocar poder nas silhas em lugar certo, para podermos pintar a cara, certo? Mas isso não vale para a questão de autoridade espiritual. Tem que ser espontâneo. Segunda parte agora cá. Em essa mesma linha, esse apóstolo Pedro advierte que o exercício de liderazgo na igreja deve exercer-se não mediante a imposição ou dominação, sino por el exemplo dado por ele, líder. Veja bem que há sempre um contraponto. Sim, eu tenho que me quedar a obedecer por livre, espontânea vontade. Pero, que seria o pero? Vamos entender. Primeiro eu tenho para os liderazgos. Sim, os liderazgos devem obedecer de espontânea vontade. É isso? Pero, agora vem a parte do líder. Você viu que o colaborador de Deus tem para os dois lados? Não é somente para um lado. Agora vem a parte que o líder tem que demonstrar que tem autoridade espiritual. O que tem que ser o líder? Antes ele o que é? Isso, antes ele exemplo de líder sujeitando-se a Deus. A igreja se sujeitará ao liderazgo. E isso será causa da investidura de autoridade espiritual a seus membros. Então, começa por quem, irmãos? Para que vocês tenham, que queiram servir, obedecer de livre, espontânea vontade. O que irmãos têm que ver em líder? Tem que ver o quê? Sujeitar-se a Deus. Tem que ver o quê? Então, teremos que ser exemplo. Para que as pessoas possam, de livre, espontânea vontade, fazer as coisas. Amém? Porque estão observando, porque estão mirando que o líder teve autoridade espiritual. Porque o líder é o líder? Um exemplo. Compreende bem? Exemplo. Então, sempre, irmãos, é uma cadeira de autoridade. Tanto assim para os liderados, como também para os líderes. Compreende bem? O problema sempre pontua que às vezes somente o liderazgo dizem é lá, o problema é lá. Às vezes não é lá, às vezes é A palavra de Deus nunca irá ser somente para lá, era para lá e para cá. E pentecostalismo, né, irmão, em Brasil, basicamente foi criado muito só para lá. Aquele irmão não obedece porque ele é mau. Aquele irmão não foi embora da igreja porque ele não presta. Aquele irmão não sei o que porque ele é assim. Aquele irmão é sempre para lá. Como é que diz inchada, irmão Deus? Assada. É que nem uma assada, né? Só leva. Mas tem que? Alguns utilizam a pala. Como? Utiliza a pala. La pala. Para cá. É para cá. Mas tem que vir para. Porque senão é muito fácil, irmãos. Como eu disse domingo para os irmãos, né? Na igreja não vai cobrar da forma que fomos educados em pentecostalismo. Dificilmente um membro vai cobrar, vai dizer que não gosta de alguma coisa, vai dizer que isso, dificilmente. O que hace ele crente pentecostal, ou depende, né? Ele se vai? O que ele hace? Ele vai embora, não vem, ele vai embora.
Então temos que ter essa consciência. Então, por exemplo, tem um monte de coisas que ele, né, o liderado tem que fazer, espontânea vontade, tem que obedecer, sim, pero o líder tem que ser o que é exemplo. Então, quando tem um líder que é exemplo, as pessoas vão se sujeitar espontaneamente, desde que queiram obedecer a palavra de Deus. Agora, quando o líder é exemplo e dá todas as condições para a igreja, todo exemplo possível, e a pessoa não quer, aí não é problema, é a pessoa que tem problema. Certo? Amém? Por isso que abri com o irmão ontem, né? Conversamos um pouquinho ontem. Por isso, tem que ser exemplo. Sabe o que eu estou falando, não? Tem que ser exemplo. Porque senão a igreja vai mirar e vai dizer, mas como assim? Os irmãos vão mirar e vão dizer, mas como? Você não paga o preço, se não é exemplo, como? Está entendendo, né, Narciso? É isso? Amém, irmãos? Podemos passar por alguma pergunta? Alguma pergunta? Tranquilo? Glória a Deus. Segundo ponto, então, o primeiro ponto que nós vimos é dominação ou imposição. Não é dessa maneira. Dominando, impondo. Temos que ser exemplo para que o povo pueda estar, através de meu exemplo, estar obedecendo, sujeitando-se por um exemplo de uma liderança. E nós outros, como obreiros, estamos acá dentro de líder da reunião feminina, de ensino, amém? De cavaleiros, de dirigente de congregação, só liderança, de círculo de oração, nossa, de missão, só líderes, comunicação, obreiros, todo líder, sim ou não? Acá está a liderança. Então essa é a lição para nós, temos que ser exemplo. Como é que o líder irá cobrar pela igreja presença nas questões da igreja se ele não está presente? Glória a Deus. Se ele não participa, se não lhe gusta estudar a palavra, como dará um estúdio para os irmãos subordinados, eles que não conseguem ler, não conseguem aprender, não conseguem estar? Nunca vão ter pessoas de livre voluntário trabalhando, reunindo. Segundo ponto que palavra essa aqui é? Interesse. O que quer dizer em espanhol interesse? Traduza para o português, irmão. O que é interesse? Interesse. É por interesse em português, né? Ou seja, ele vai se subordinar porque tem alguma vontade. Vai se subordinar porque tem alguma coisa. Então ele vai se subordinar. Diz assim: a segunda causa de subordinação natural no espiritual é o interesse. E o empregado, por exemplo, agora do empregado, o que ele diz aqui? Se subordina a seu patrão não por imposição, pois em qualquer momento poderá pedir lá renúncia. Olha o que está dizendo a caixa. O empregado ele não vai se submeter por imposição. Ou seja, não vai ser obrigado. Por quê? Ele está dizendo aqui. Pois em qualquer momento poderá pedir a renúncia. Em forma distinta ao cidadão que obedece ao rei por imposição, que o rei impõe, não? Já no que pode optar pela outra nacionalidade. Ele empregado pode optar por outro patrão. Então, como funciona o mercado de trabalho? Você vai trabalhar onde ele paga? Onde ele paga? Pouco ou mais? Se irmão, um exemplo acá, irmão Noel trabalha numa fábrica, não é isso? Uma fábrica, não? De repente, irmão Noel que ganha 10 milhões por mês, é isso, né, irmão? 10, né? Disse, não é? Então, aparece outra fábrica interessante. Acontece muito isso no meio corporativo. Descobre que o irmão Noel é um bom trabalhador, vão lá e oferecem, né, oferendo para ele, né? Dizem para ele, né, de pagamos 15 milhões. Te damos condições, te damos alimentação, transporte, muitas coisas. O irmão Noel, um exemplo, não? Mas o quê? Vai se quedar nessa empresa. Então, o que é isso? Ele vai trabalhar por interesse. Por interesse. Ele me paga melhor, estou me quedando aqui. Certo? Isso é por interesse. Interessante isso, né?
em forma distinta aos cidadãos do ali, já que não pode optar por saudar. Eles, empregado, pode optar por outro patrão. Ele quer dizer que aquele que tem um rei sobre ele, esse não tem escolha. Tem que obedecer por imposição. Já aquele que pode optar, ele vai agir por interesse. Isso é bueno para mim ou não é bueno para mim? Amém? Então, uma pergunta: ¿qué es lo que mueve la subordinación al patrón? Se trata del interés por el salario y por los beneficios que vienen del contrato de trabajo, tales como promociones, aumento de salario y así por adelante. E aí vai dizer aqui que, sin embargo, esta um pouco deve ser a motivação ou a obediência do cristiano. Sim, dizendo que não. Dicha motivação, igualmente, não produz a investidura de autoridade espiritual. Isso são coisas naturais, por interesse, para servir. Mas será que isso pode vir para a igreja? A pessoa trabalhar por interesse na igreja? Será que pode? Sim ou não? O Trombero citou numa convenção, tu deve estar lá, que ele citou, não? Aqueles irmãos que até com esse discurso de pastor Humberto, uns quantos se quedaram, saíram do ministério, não? Dos evangelistas. Ele disse que, tratando disso, interesse, ele disse que às vezes tem uma igreja muito pequena, muita dificuldade. E essa igreja até convida um grande predicador, um homem de Deus, evangelista. E ele se propõe a ir a essa igreja. Não podemos lhe abençoar, não podemos ler, né? Não, eu me vou. Mas se mesmo tempo que está viajando, outro convite surge de outra igreja que tenha condição, igreja hermosa, com muitos membros, que lá vai ter alguma coisa, esse evangelista, se age nisso cá, ele vai dizer, vai ligar para esse pastor aqui e diz, deu um problema de eu não poder me quedar e estar com vocês. E vai ir para aquela igreja que vai poder ler, dar uma grande oferta. Será que acontece em meio evangélico isso? Não. Sendo que a necessidade seria qual igreja a necessidade imediata? Aquela igreja que está se formando, que está em começo, que está com dificuldade. Esse é o verdadeiro evangelho. Sim. Se eu tenho um talento, eu vou me quedar a trabalhar onde tem maior dificuldade. Pero, onde tem maior dificuldade, com certeza não poderão me dar uma oferenda, me dar uma boa cama, não vou pagar um hotel, não. Mas justamente aí que está o trabalho para Jesus. Quando não tenho, quando não tenho o quê? Quando não tenho, porém. Sim? Amém? Glória a Deus. Apóstolo Pablo diz, né? Siervos, obedecei a vuestros amos terrenales com temor e temblor, com sencillez de vuestro coração, como a Cristo, no servindo ao povo, como os que querem agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de coração, haciendo la voluntad, diga comigo, la voluntad de Deus. La voluntad de Deus. Isso que vai nos dar autoridade, o que é? Espiritual. Quando eu faço a vontade de Deus, independente de minha vontade, o que ganho com isso, o que recebo com isso, eu estou investido de quê? De autoridade espiritual. As pessoas vão me mirar e dizer, este é homem de Deus, esse é mulher de Deus. Amém? Terceiro ponto, alguma pergunta, irmãos? Estão entendendo bem, irmãos? Tem certeza? Glória a Deus por isso. Agora vem outra palavra cá. Persuasão. A terceira causa de subordinação é a persuasão. Quando alguém é persuadido, isso aqui é grandão, calma, eu vou resumir. Por ser grandão, que é interessante isso aqui. Eu custei entender essa parte aqui. Posso lembrar, eu tive que, porque acá é bem difícil essa parte aqui. Pelo menos deu para mim, né? Tive que entender. Persuasão. A terceira causa de subordinação é a persuasão. Quando alguém é persuadido por autoridade a atuar de uma ou outra maneira. Em verdade, não está sujeitando, pois sua vontade também é a ser lo que, por sua vontade também é a ser lo que a autoridade quer que haga. Só acá a gente tem que parar e fazer pensar muito. Só nesse ponto acá.
Por que isso não é bueno? Acá ele está falando, basicamente, nos mesmos pontos acá, é daquela persona que parece que é correto isso. Quando você lê assim, rapidamente, mas como assim não é certo isso? É quando o pastor liberal tem que convencer um irmão, amém? Convencer um irmão a agir da forma que tem que agir. Sim, mas não é função de pastor, não convencer, não. Ou seja, agora eu vou cambiar. É quando eu, obreiro, para poder fazer alguma coisa, eu só vou fazer alguma coisa se a possibilidade de me convencer e eu entender e eu querer, e quando eu entendo e quando eu quero, aí eu faço. É em português, aí eu faço. Pegaram a visão? Isso é certo ou errado? Por quê? Nas irmãs, é certo ou errado, irmã Deise? Por que é errado? Bem alto, eu quero ouvir por voz. Porque não é sincero. Não é sincero? Irmã Amar? Errado ou certo? Eu só faço as coisas se meu pastor me convencer. Eu tenho que entender aquilo que está me dizendo. Se não eu entender, eu não vou ser. Então, o pastor passa a ser um advogado. Um advogado, ele vai ter que estar convencendo o irmão Otávio, o irmão Samuel. Na igreja só vai funcionar se as pessoas são convencidas. Irmã Deise, eu não quero que haja esse evento acá neste momento. Tem que convencer a irmã Deise. Se ela não se convencer, ela não vai obedecer. Exemplo, irmã, fica tranquila. Ela não vai obedecer. Você vai ter que convencer, porque escrever, irmã, porque isso eu tenho isso, eu vou viajar, eu vou para lá, eu vou para cá. Tem que fazer todo um discurso para que a irmã diga, entendi, então eu vou obedecer. Compreenderam, irmã? Tem que fazer um convencimento para aquela pessoa poder obedecer as coisas. Eu tenho que entender, eu tenho que ser convencido para poder obedecer. Amém? Glória a Deus. Persuasão. A persuasão, então, é a forma pela qual a vontade do subordinado se alia à vontade da autoridade por, diga comigo, convencimento. Diga comigo, Convencimento. por convencimento. Terrível isso. É decir, o subordinado está atuando dessa maneira, independentemente de que a pessoa seja ou não autoridade, pero procede dessa forma porque também pensa que assim deve atuar. Ou seja, não, eu faço isso porque eu nasci assim, eu faço sempre assim, tendo que ser convencido, senão não faço nada. Eu não sou munheco. Eu tenho que saber, eu tenho que me descer disso. Amém? Glória a Deus. Isso acontece muito em lançando a doutrina, não? Na parte doutrinária da igreja, das vestimentas. Essa parte que é tão combatida, não? Das vestimentas. A pessoa espera ser convencida, se chama de legalismo. É isso, pastor Eduardo? É legalismo. Eu tenho que dizer onde está na Bíblia escrito que não pode cortar, né? O cabelo. Se não estiver escrito acá, pastor, eu não vou obedecer. Você tem que me convencer que na Bíblia está escrito que não pode usar televisão. Tem que me convencer isso. Senão eu não vou obedecer. Amém? Mas não, mas isso não pode, por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. Mas não me convenci ainda. Vou seguir assim de minha maneira, de minha vontade. Terrível, né, irmãos? Por supuesto, quando somos espirituais, vai cambiar acá. Quando somos, diga comigo, espirituais. E estamos subordinados, diga comigo, e estamos subordinados a uma autoridade espiritual. Agora vem a culpa. Vamos a estar de acordo com a maior parte de suas determinações. Sin embargo, a razão de nossa obediência não deve ser simplesmente
el hecho de que estamos convencidos, sino el hecho de que la orden haya emanado de uma autoridade. Hermano, hace dessa maneira. Amém? Eu vou ser. E por que, irmão, se der errado aquilo, eu me submeti. Deus vai ter com quem? Vai ter com a autoridade. A mim cabe obedecer. Você está me pedindo, mesmo não entendendo direito, mas eu creio que o pastor orou, buscou a Deus. E eu vou obedecer, mesmo sem entender. Porque o Espírito Santo, quando eu obedeço, irmãos, a autoridade, estou reconhecendo a autoridade que tem diante do pastor, e quando eu reconheço essa autoridade, o Espírito Santo vai me convencer e vai depois me explicar. Eu vou dizer, glória a Deus que eu obedeci. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. E aqui diz que em Hebreus, né, estabelece a seguinte ordem: obedecer a vuestros pastores. Quem mais que diz acá? Perdi aqui. Obedecer, o que está aqui? Pastores. E quem mais? Isso vê? Olha só. Obedecer, isso vê? Duas palavritas, não? Acá já temos uma predicação muito larga cá. Tem que submeter. A primeira palavra, qual é a primeira palavra? Obedecer. Ou seja, de obedecer independente de eu estar entendendo ou não. Sim. Em questões espirituais, eu vou obedecer, amém? Eu não entendi muito bem isso, mas eu vou obedecer. Não tem problema, vamos fazer. Quando eu, olha só, olha só que termina a palavra de Deus, irmãos. Perdão, fiz errado, acho que eu troquei. Tá, obedecer. Eu obedeço. Depois vem o quê? Isso vem o que depois da palavra? Primeiro obedecer e depois sujeitar. Então não basta eu obedecer e não me sujeitar. Porque eu puedo obedecer, mas contra minha vontade. Eu posso obedecer, mas não estou querendo obedecer. Então, tens que obedecer e se sujeitar. Não pode ficar com o coração amargurado. Se só obedece contrariado, não, obedece e sujeita. Glória a Deus, não? Por que, irmãos? Porque eles velam por vuestras almas. Como que eles, olha só agora, olha só. A palavra vai para obreiros e vai para a vida. Lembra que eu falei para vocês? Acá está de novo exemplo, ó. Tudo bem. Teremos que obedecer? Sim ou não? Sim. Teremos que sujeitá-lo? Sim. Por quê? Eles velam por vuestras, e depois, agora vem a responsabilidade por ele líder agora. Qual é a responsabilidade? O que diz acá? Irmãos? Por quê? Han de dar conta. Han de dar conta. Ou seja, mire bem, irmão, a responsabilidade é de todos. É de todos. Eu tenho que me sujeitar, eu tenho que obedecer, mas a autoridade que está sobre mim também tem que buscar a Deus para dizer e fazer alguma coisa que venha de Deus. Tremendo, irmão. E que mais que tem? Porque eles velam por vuestras almas. Como que eles, olha só agora, como que eles vão de dar o quê? De dar o quê, irmãos? Dar conta. Naquele dia, Deus disse: olha, por que eu fiz aquilo com o servo? Eu não mandei tu dar aquela ordem para ele. Ele obedeceu, sujeitou, mas não era para ser dessa maneira. Terão que dar o quê? Para que lo hagam com alegria. Agora vem de novo agora para ele, pastor, olha só. Para que lo hagam com alegria e para vir essa cá, e quejándose, porque isto não é proveitoso. Isso agora volta para nós outros de novo agora, para não dar luta para nosso pastor, para que esteja com alegria. Então, irmãos, nós teremos que ter uma lei em nossas mentes.
Eu tenho isso, passei para Samuel. Nunca dê trabalho para dentro da escola. Disse para Samuel, nunca quero receber um chamado da escola por vocês terem desobedecido. Nunca recebi. Na igreja é a mesma coisa. Nunca quero que dê trabalho para tu líder da juventude, primeiro das crianças, depois dos ninhos, pela juventude, agora sobre o pastor. Não podemos dar trabalho para ele. Como nós outros somos líderes dando trabalho para o pastor, lutando com o obreiro para cumprir as coisas. O pastor perde tempo, que tem um obreiro que é, desculpa a palavra, obreiro, não sei como diz cabrito, acá em espanhol, é cabrito mesmo? Sabe cabrito? Ele salta para o lado. Tenta pegar um cabrito para te ver. Vai pegar um cabrito, o que ele faz? Ele? Sim ou não? Corre. Pega ele. Assim é o obreiro que é assim. Então, trabalho para o pastor. Tem que estar correndo como se fosse um cabrito. Uma dificuldade. Para poder falar com esse obreiro, tem que ter um jeito todo especial. Tem que ter todo um cuidado para falar com esse obreiro, com essa irmã. Tem que ter todo. Aí o pastor sofre. Aí não é com alegria. Em vez de se preocupar com o trabalho que tem para ser, tem que se preocupar com aquele obreiro que já está há tempo na igreja. Teria que estar dando frutos dignos de arrependimento. Sabe aquele pastor que predicou para nós outros acá de Mateus? São Mateus? Tem que estar dando frutos da salvação, frutos dignos de arrependimento. É para estar florescendo aquele obreiro, mas ainda está como um ninho, como disse Paulo aos Coríntios, não? Paulo disse, não puedo lhe dar comida fuerte. Tem obreiro que está a tempo na igreja, não puedo dar, tem que dar ainda, ¿qué? Leite, né? Leite, tem que dar leite. Leite é de engosto. Amém, irmãos? Não podemos ser assim. Não podemos, irmão. Glória a Deus por isso. A palavra obedecer, vai dizer agora no grego, peitos, não? Que significa justamente obedecer mediante persuasão, quando você está convencido. Isso demonstra que o liderazgo espiritual, justamente por liderar, por exemplo, e não por la imposição, deve ensinar a palavra de Deus. Tudo vai estar em ensinança da palavra de Deus. Por isso, librado o propósito discipulado, deu abertura para nós trabalharmos, por isso vai ter agora uma campanha de ensinança, tudo com a palavra de Deus. Repito e digo sempre, no primeiro momento parece que não dá nenhum efeito, não? Mas a largo, a médio e largo, irmãos, sentirão essa graça de estar aprendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso demonstra que o liderado espiritual, justamente o liderado, por exemplo, e não por la exposição, deve ensinar a palavra de Deus. Procurar ser que os liderados compreendam a razão das ordens. Olha só, eu disse que não tem que dar explicação, mas tem que dar explicação agora pela palavra de Deus. Portanto, ensinar a palavra de Deus. Então, quando se há ensinança pela palavra de Deus, sistematicamente, esse líder, esse pastor, terá menos problemas em sua igreja. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhar por ele. Quando eu ensino a palavra de Deus, o Espírito Santo, irmão Marcelo Paiva, é que vai trabalhar para mim. Em bom sentido, não? É ele que vai começar a convencer as pessoas. Então, uma igreja que tem a palavra de Deus, a ensinança da palavra de Deus, que cumpre o que diz, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando é cumprido uma igreja, a médio e a largo prazo será uma igreja estruturada. E pastor não vai ter tristeza de cuidar dessa igreja, porque está ensinando a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo que vai convencer a cada um de nós outros dos mesmos erros, de reconhecer a autoridade espiritual que está sobre nós outros. E quando eu faço isso, eu também recebo a autoridade espiritual. Amém? A palavra, isso demonstra que o liderazgo e não por lá que o deve ensinar a palavra de Deus e procurar ser que os liderados compreendam a razão das ordens
Sin embargo, el liderado que solamente acepta cumplir una orden después de estar persuadido, lembra que hablamos sobre isso agora? Después de tener também su voluntad convencida de que aquello es lo mejor para él, certamente no estará cumplindo el papel de sugestão exigido por Deus para ser investido de autoridade espiritual. Ou seja, se aquilo que o pastor Librado está me pedindo vem sobre minha vontade, eu estou gostando daquilo que está me pedindo, aí eu vou obedecer. Mas se é alguma coisa que vai contra a minha vontade, eu tenho dificuldade de ser. Eu tenho que ser aí convencido por pastor. Amém, irmãos? Agora, quando é pela palavra de Deus, é diferente. Eu vou ler despacio, que hora temos agora? Horário? Glória a Deus. 8:16. Temos tempo ainda. Mas eu vou seguir lendo e vamos meditando. Está bueno assim, irmãos? Está bueno assim, pastor? Bem mastigadito? Até porque vai para depois para o nosso canal. Tem que ser tudo com começo e meio fim. Está bueno assim, irmãos? Estão compreendendo? É muito comum que alguém diga que solamente obedece determinado mandamento se Deus habla com ele em forma particular. Eu não obedeço a homens, solamente a Deus. Mas está na Bíblia escrito isso. Complicado, não? Lá é outro contexto que Pablo estava falando sobre isso. Vou repetir esse pedaço aqui interessante. É muito comum que alguém diga que solamente obedece a determinado mandamento se Deus habla com ele em forma particular. Deus tem praticamente, irmãos, traduzido, descer do cielo, el Deus, se transfigurar numa teofania. Teofania que diz em espanhol? Teofania, em uma teofania para falar, como falava com Abraão naquele tempo, né? Tem que ser personificar Deus para poder. Aí sim, se Deus falar comigo, aí eu vou obedecer. Se Deus me convencer, mas Deus tem que me convencer ainda. Alguns hasta chegam a dizer que não serve a ser uma outra coisa exigida por Deus, se sua vontade não for a serla, não for a serla. Dichas pessoas só querem obedecer quando sentem a vontade de fazer o que Deus ou a autoridade ordena que haga. Olha que tremendo isso. Dichas pessoas só querem obedecer quando sentem a vontade. Eu tenho que sentir. As pessoas dizem assim, hoje senti de ir no culto. Tem gente que só dá quando eles sentem. Hoje senti de desmaiar, hoje senti de dar uma oferta, hoje senti. Eu tenho que sentir. Hoje senti de visitar as pessoas no cárcere. Hoje senti. No Brasil tem muito isso, né? Eu senti disso, senti daquele outro, senti aquele outro, senti aquele outro. É um crente sentidor. Ele tem que sentir. Quando a palavra diz que tem que ser. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso não é sujeição. Isso não é sujeição. Sino imposição pela vontade própria. Se a palavra, olha só, irmãos, acá. Quem tem a revista, por favor, me acompanhe acá. Olha o que diz a revista. Isso aqui é tremendo, irmãos. Não é sujeição. Se a palavra de Deus manda que se haga uma coisa determinada, deveremos não obedecer? Deveremos obedecê-la. Olha só agora, aqui vem a depois da puma aqui. Não porque sintamos a serlas, ou porque creemos que isso é o melhor, sino simplesmente porque está escrito. Está escrito, irmão. Eu não tenho que ser ou não ser com minha vontade. Se está escrito na palavra de Deus, eu tenho que ser. Não quer ser. É fácil, né, irmãos? Se tu vieremos a vontade de ser. Não, olha o que vai estar agora. Essa palavra diga comigo. Se tu vieremos a vontade de ser, se sentiremos em nosso interior a ser,
algo melhor será. Sin embargo, aunque não tenhamos vontade, aunque não estamos persuadidos, deveremos obedecer a Deus, às autoridades delegadas por Ele, se quisermos ter autoridade espiritual. Então, irmãos, resumindo acá, eu tenho que pegar minha vontade toda própria, carnal, e poner as pernas desse Senhor. Eu digo, eu quero obedecer, Senhor. Eu quero obedecer. Amém? Independente de eu ser o que for, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer sim. Amém? Porque está escrito na palavra de Deus. Tem que esquecer. Glória a Deus. Podemos ver com claridade que, através do domínio de Deus sobre nossa vida, olha que tremenda essa palavra cá, essa frase cá, irmãos. Podemos ver com claridade que, através, diga comigo, do domínio de Deus, bem alto agora, sobre, mais alto, sobre, agora mais forte ainda, nossa vida, mais alto, nossa vida, que vai ocorrer, agora eu digo solamente Deus, Ele santificará nossos sentimentos, e aquele que era difícil passará a ser o quê? A ser o quê? A ser o quê? A Bíblia diz, né, em Eclesiastes, me parece que no começo é meio amargo, não? Quando começa as coisas parece que é amargo, amargor, que diz, irmão, né? Quando come alguma coisa amargo, em espanhol, irmão dele. Amargo, não? Mas depois vai ficando o quê? Doce como miel. Quando vier aquela vontade de não obedecer, obedeça. No começo é complicado, não entende, mas obedeça, que no começo é amargo, mas depois o Espírito Santo de Deus vai tornar o quê? Doce como miel. Amém? Quem gosta de miel? Gosta de miel? Amém? Mas para chegar no miel, teria que primeiro, né, pastor? Sentir o amar. Significa o quê? Não há vitória sem luta. Que é o negar-se a si mesmo, não? Destacamos em Êxodo que é necessário obedecer à autoridade. Em Ele, Senhor, sempre no Senhor. O que quer no Senhor? Em Ele, Senhor. Segundo a palavra de Deus. Em Ele, Senhor. Em verdade, toda a obediência deve estar indicada na Bíblia. Então, o pastor vai sempre meditar, e seu discurso, e sua ordem vai estar baseada na palavra de Deus. Isso. Amém, irmãos? Por isso, ele, pastor, obreiro, tem que estar com Bíblia em seu coração. Quando eu digo Bíblia em seu coração, não é decorar o versículo, melhor decorar. Eu não consigo decorar. Eu não tenho esse talento de decorar, como eu sou livrado, né? Cita vários livros, então eu não consigo. Eu tenho esse defeito. De lembrar lá, ligar, eu não tenho, então eu sei minha limitação. O que diz acá é de obedecer a palavra, de fundamentar aquilo que está explicando, aquilo que está dizendo. Sempre baseado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Em verdade, toda a obediência deve estar indicada na Bíblia. Hasta as mesmas profecias devem ser juzgadas. As mesmas profecias devem ser juzgadas conforme a palavra de Deus. Então, vocês, na profecia, tem que ser juzgada conforme a palavra de Deus. Aquilo que ele profeta está profetizando para a igreja, ou para mim, ou particular, eu tenho que analisar se aquilo que está sendo profetizado está de acordo com a palavra de Deus. Tem que ter base bíblica. Amém, irmão? Está vendo isso, né? Por exemplo, não obedeceríamos uma ordem que atentasse contra nossa integridade física, moral e espiritual. Por isso, a palavra de Deus não nos apoiará em essa atitude. Por lo tanto, as autoridades devem ser obedecidas sem contrariar a palavra, aunque não estemos persuadidos disso. Resumindo até cá, vamos parar por acá. Podemos seguir, pastor Librado, na semana que vem, para seguir no despacito, como o senhor pediu. Vamos parar por acá. Amém? Então, se resumindo, irmãos, me voluntar a ser somente aquilo que eu quero ser, obedecer por interesse, de eu vou ter alguma vantagem nisso, de obedecer. Como domingo, né, o pastor Librado colocou com muita propriedade, né? Nós teremos que cambiar os horários, não por nossa vontade, que é bueno para nós outros, não. Dissemos ele, pastor. O pastor disse, né? Para mim é bueno de manhã.
para mí también es bueno de manhã, na manhã. Não foi, pastor? Disse, para mim é bueno da manhã. Eu me quero de a cada domingo, chego cedito em casa, pode vir aos cultos de noite, pela igreja, posso tanta coisa, não? Mas não podemos mirar se é bueno para mim. Eu tenho que ver o quê? Mirar se é bueno para lá. Para quem? Para quem? As almas. Amém? Só para conseguir ser isso, negar a sua carne, a sua vontade, tem que estar o quê? Debaixo de uma autoridade espiritual, obedecendo. Quando obedecemos, somos revestidos com autoridade, investidos em autoridade espiritual, amém? E Deus peleia por nós outros. Começa difícil, depois acostumamos novamente com o culto domingo à noite. E vai ser bendição. E Deus vai dar vitória, porque estamos fazendo sua vontade. Estamos negando a nós mesmos, em prol da igreja do Senhor. E Deus se agradece. E derrama autoridade espiritual nessas vidas. Amém? Na próxima semana, irmãos, estaremos seguindo, então, com a segunda parte do ponto número 3, fundamentos espirituais de subordinação. Amém? Que Deus bendiga os irmãos que estão aí com nós outros, né, na internet. Fiquem firmes, que Deus possa bendecir sua vida, em nome de Jesus.